Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Mais uma vez, inventando de conversar aqui um pouquinho no YouTube, pra gente desestressar a vida pregressa de colecionador. E aí eu quero trazer essa pergunta aí da Thumb, porque eu já passei por isso, já conheço algumas pessoas que passaram por isso. Meu amigo Robson Brandão até conversou comigo e disse que deu vontade de tacar foi fogo. Quem é que não já teve vontade de pegar a coleção todinha e tacar no lixo logo? Jogar fora. Porque a gente às vezes foca em um tipo de personagem, ou então foca em algum tipo de publicação, e a gente tem uma expectativa de crescimento, tanto em relação às histórias como ao personagem, e as editoras começam a fazer brincadeira com o público. Claro que a gente sabe que existem altos e baixos, e a gente tem visto aí durante os anos personagens com muito tempo de publicação, publicações que também já vão até números muito altos. Nessa época que a gente está, a gente não tem visto com tanta, como é que eu posso dizer, frequência, coleções partindo para o número 60, 80, 100, como a gente via antigamente, na época da Editora Abril e no começo da Editora Panini. Superman chegou a 114, o Batman chegou a 114. Se eu não me engano, o Batman também foi. Não sei. Eu sei que juntando as publicações do Batman passa de 100, porque tinha Sombra do Batman, tinha Batman Extra, tinha muita coisa que saía no começo da Panini. A gente via essas coisas acontecendo, mas hoje em dia a gente não vê tanto. E uma das indignações que a gente vê as pessoas conversando, e a gente bate muito papo com a galera, é exatamente isso. Ontem um cliente falou assim comigo: cara, eu queria começar uma mensal, simples, qualquer uma mensal, de super-herói, mas que fosse do número 1. E aí eu disse, cara, tem várias número 1. Como assim? Porque tem a número 1, da número 1 mesmo, que quando começou a fase. Tem a número 1/30, que quando encerrou essa fase começou a segunda. E tem a saga, que na primeira fase, né, a primeira temporada tinha o número 1 e agora tem a número 2 da segunda temporada. E isso mexeu assim um pouco porque era um leitor que estava começando a querer colecionar algo. E isso mexeu um pouquinho com o entendimento que ele tinha de colecionar quadrinhos, porque a galera de hoje não tem tanta essa ligação com a mensalidade, né? A mensal, porque a gente vê muitas publicações bimestrais, trimestrais, tem publicações que são anuais, como principalmente os ônibus, tem alguns ônibus que saem, como o próprio Hulk do Peter James, Peter David. James deve ser outro herói aí que estão inventando. Peter David. E algumas publicações que a gente tá comprando, a gente tá investindo, a gente acredita que vai chegar lá, zeram de uma hora para outra, ou então são cancelados de uma hora para outra, como algumas editoras têm cancelado, a Mises tem cancelado muita coisa. E às vezes a coleção fica meio baldeada. E muitas pessoas estão tendo essa dificuldade hoje em manter a coleção concisa, né? Aquela coleçãozinha. Conversando com o seu Lavo ontem, que é um colecionador antigo, ele falando que já não sabe nem quantas coleções ele tem do mesmo personagem. Ele estava falando exatamente sobre Flash Gordon e umas publicações de 1930 e pouco. E aí ele falando sobre a época em que ele tinha uma consistência em colecionar. Ele conseguia colecionar o personagem por algum período de tempo e com aquela expectativa de ler, com aquela vontade de ler, com a arte fantástica, com os roteiros muito bons. E não é sobre uma crítica aos roteiros que estão saindo hoje. Embora a gente saiba que tem muitas histórias que são fracas, comparado com algumas outras. A gente teve muitos roteiristas bons em um período, a gente teve uma galera que se despontou e depois deu uma amenizada. E a gente tem muitas coisas promissoras, né? Tem muitos títulos promissores. Tanto que a gente vê que nesse tempo que nós estamos agora, a gente está vendo esse resgate. As sagas da Panini nada mais são do que publicações de uma época em que todo mundo colecionava quadrinho, que era os anos 80 e 90. Spawn e a Saga do Clone são duas provas de que não existem tantas publicações hoje com uma relevância que faça com que a galera vá para as lojas comprar. Já que Spawn era criticadíssimo nos anos 90 e muita gente colecionava. A Saga do Clone, todo mundo diz que é a pior saga da fase do Homem-Aranha e tá todo mundo colecionando hoje, porque são tempos e tempos, a gente entende também isso.
Saga do Clone não ficou boa porque está sendo lançada agora em formato americano, né? Com um formatozão de saga assim diferenciado. Prometeram que vai sair tudo nesses 18 volumes. E tem muita gente apostando porque vai ter agora as histórias do Ben Reilly, vai ter a história do Peter Parker, vão entender quem é o Kane. E até o Igor Fernandes fez um vídeo sobre a Saga do Clone da época da Editora Abril. E ali também a gente sabe que tem muita coisa que está faltando, embora o Igor tenha quase tudo, eu acredito que ele tem quase tudo da época, mas ele também sabe que está faltando muito material, que vai sair inclusive nessa Saga do Clone agora. E que mesmo quando encerrar, a pessoa vai olhar para a estante, vai olhar para sua coleção e vai dizer assim: rapaz, eu tô com vontade de jogar tudo, é no mato essas porra. Porque a gente que coleciona, a gente tem esses toques pessoais. Cada um de vocês aí tem uma doença, não vem dizer que não tem não, que tem. Cada um aí tem uma problemática com a coleção de manter ou os números um atrás do outro, ou mantê-las num saquinho, ou separar por super-heróis, separar por editora, separar por tamanho e formato. E tem uma hora que a gente olha assim de rapaz, peraí, a minha indignação seja com uma leitura, a indignação seja com a editora, a indignação seja com a publicação, com um atraso, com os preços, que a gente vê muita gente reclamando de preço, reclamando de atraso, reclamando de tudo. E é natural, porque o ser humano é um ser social que sabe reclamar, sabe muito pouco elogiar e ser grato, mas normalmente a gente vê a galera indignada. E eu estava conversando com uns clientes lá na loja, uns amigos também, e eles estavam falando isso, de que tem dia que acorda e vai fazer seus afazeres para se preparar para sair, olha para a estante e diz: mas vou botar essas portas no mato logo, jogar tudo fora, botar fogo. Só que a gente sabe que dentro do coração tem aquela chamazinha, né, da nostalgia, da coleção antiga, das publicações novas que estão saindo, que às vezes as publicações novas também são antigas. E teve, na verdade, se você parar para analisar, você já jogou muito material fora. Você já jogou muita coleção sua fora, ou vendendo por preços irrisórios, ou trocando. Eu mesmo ultimamente agora, até conversando com algumas pessoas lá na Ravena, o meu amigo Juscelio, amigo Sérgio, um abraço para vocês. Conversando com o Cabeça, e às vezes eu falo com o Rio também no WhatsApp, e a gente troca essas figurinhas sobre o que colecionar e o que continuar colecionando, e o que manter na coleção e o que não manter na coleção. Eu mandei 2 HQs pro Cabeça. Cabeça, estou procurando isso aqui. Mas para que diabo tu tá procurando essas porcaria? Porque cada um tem uma visão do que é as publicações, que é parte da sua leitura ou que não faz parte da sua leitura, que você sabe que é algo particular seu, e você acaba às vezes achando que Relógio do Juízo Final é uma obra-prima, ou você acha que Heróis em Crise é um petardo, quando na verdade tem gente que diz que não passa de excremento e tem que ir pro lixo também. Então que os camburões de lixo estejam abertos em 2025. E aí eu faço a metáfora que o camburão do lixo não precisa ser literalmente uma lata de lixo, mas que a gente esteja desprendido a colocar algumas coisas fora, liberar algumas coisas, alguns espaços na estante, para que a gente venha a receber outros materiais que também não sejam talvez o que vão preencher o vazio existencial do colecionismo. Já que colecionar nada mais é do que a gente ter aquilo que a gente gosta por um período, e depois a gente liberar espaço para que venham outras coisas que a gente vai gostar talvez em outras épocas. Você já teve vontade de jogar sua coleção fora? Você já teve vontade de vender tudo e parar com esse negócio de revistinha, heróizinho, homenzinho? Aqui em Fortaleza a gente tem a Ravena, a Fanzine, a Reboot, a Panini Point. A gente tem o Jones, que é uma loja virtual. A gente tem o Cabeça Comics também, que é uma loja virtual, mas você consegue conversar com esses caras tudo nos grupos de WhatsApp. Então o mercado está sendo fomentado para você adquirir. Mas em algum momento você já parou e pensou assim: rapaz, o que é que eu estou fazendo com essa ruma de coisa? Ou você é da... Vou afinetar aqui, já que o canal também trata um pouquinho de treta. Ou você é da turma do Humberto, que tudo que vê diz quero. Uma hora não vai mais caber, vai explodir, aí você vai ter que botar alguma coisa fora. Ou no lixo, ou na troca, ou na venda. Colecionar é bom, é um hobby, como diz o meu amigo Carlos, colecionador por hobby. Mas chega uma hora que a gente tem que
começar a pensar. Eu, nesse tempo, tô jogando muita coisa fora. Muita coisa. Tô abrindo mão de muita coisa. Que já li, que já tive, que já possuí e agora não faz mais parte da minha vida, dessa época que nós estamos vivendo, em 2025. Fiquei puto com muita coisa, então, ó. Lixo. Vai pro mato. Vai pra fora. Vai pra outras pessoas, sei lá. Mas fica aí essa provocação. Você já teve vontade de jogar sua coleção no mato? Jogar sua coleção no lixo? Jogar sua coleção fora? Até o próximo vídeo.